o Flamengo com o De La Cruz. Estamos na expectativa para a chegada do De La Cruz ao aeroporto lá no Rio de Janeiro. Mas primeiro, o Pedro Henrique Torre conta como foi a reapresentação do elenco rubro-negro. 31 dias depois, o retorno. 1 a 1, os carros passam pelo portão do Ninho do Urubu. O Flamengo está oficialmente com o pé na temporada 2024. Mas o jeitinho, por enquanto, ainda é de 2023. No primeiro dia de trabalho de 2024, o Flamengo certamente esperava apresentar novidades para o técnico Tite. Por enquanto, tem apenas um reforço e ele nem mesmo apareceu nessa primeira atividade. De La Cruz, a única contratação anunciada para o ano, chega ao Brasil apenas na terça-feira. Só uma entrada e várias saídas. Felipe Luiz aposentou, Rodrigo Caio não renovou o contrato, assim como Everton Ribeiro. O agora ex-capitão, inclusive, esteve no CT para se despedir dos companheiros. Ainda assim, a balança no mercado rubro-negro é negativa por enquanto. A diretoria segue na busca por caras novas além de De La Cruz. Léo Ortiz, Juninho Capixaba, Vinha, Evander, Luiz Henrique, todos nomes que interessam e todos travados por questões financeiras. São tempos bem diferentes no Ninho do Urubu. Agora sim, a gente volta ao Rio de Janeiro com o Pedro Henrique Torre ao vivo. Na abertura, ele falava ainda que estava na expectativa para a chegada do De La Cruz. E agora, Pedro, alguma novidade? Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí, boa tarde a todos. Ainda na expectativa, né, da chegada do De La Cruz. Agora a gente já se dirigiu aqui ao Salão Nobre do aeroporto do Galeão. Vou pedir o Guto Santana, nosso repórter cinematográfico, mostrar um pouquinho da movimentação que tem por aqui. Lá mais no fundo você pode acompanhar, tem os torcedores aqui do outro lado, cercadinho da imprensa, dá para ver todo mundo de costas aqui, posicionado, esperando onde vai passar no corredor o De La Cruz. E do outro lado, lá no fundo, você tem alguns torcedores. São poucos torcedores que tem aqui, você tem ali o famoso Chapolin, tá marcando presença por aqui, mas daqui a pouco a gente vai se aproximar dessa grade, aí sim vai conseguir fazer a chegada do De La Cruz. A previsão é que ele chegue e desembarque por aqui 1 hora, exatamente 1 hora, então a gente vai poder observar o De La Cruz passando por aqui. Como eu disse, contrato até 2028, 16 milhões de dólares, a única contratação do Flamengo para 2024. Uma grande contratação, mas tem muito torcedor ainda, Mari, de narizinho torcido, porque acha que o Flamengo precisa de muito mais depois de um 2023 de insucessos. A gente tem na tela essa retrospectiva de contratações para a gente ver se o torcedor tem razão de torcer esse nariz. Contratações do Flamengo no início de temporadas desde 2019. Então, em 2019, contratou 4 jogadores, em 2020, 7, 2021, 2022, 2, 2023, 1 e agora em 2024, 1. Está dentro do padrão e da média que o Flamengo faz de contratações no início da temporada. No início, né? No início da temporada. Depois, durante o ano, contrata outros jogadores. É para talvez existir uma insatisfação ou... Não, é porque a quebra esse ano é mais sensível, né? A saída de jogadores tão importantes, tal, jogadores vencedores, e com muita identificação com o torcedor, Felipe Luiz, Everton Ribeiro. Então, dá para sentir mais. Eu acho que tem alguns pontos aí para a gente desdobrar e entender mercado, né? Assim, é para quem que eu vou vender? Eu vou vender para o Flamengo? Então é mais caro. Que é a atuação do Red Bull Bragantino, né, Marra? Porque esse é o mercado, né? Assim, o mercado sabe para quem está vendendo. O Red Bull Bragantino sabe. Opa, é o Flamengo tem mais dinheiro. Vou segurar um pouco mais. E também é um rival, né? Eles podem disputar, disputar o Campeonato Brasileiro, tem disputado, né? É diferente você reforçar uma equipe de fora em alguém que você vai encontrar nos campeonatos. É bem isso, assim. Quer queira, quer não, assim, é uma regra de mercado, né? Assim, as pessoas vão... Os clubes sabem para quem estão vendendo, quem está interessado no meu jogador. É X? É X. Se eu quiser vender, eu não vou esticar muito a corda porque X não tem condição de pagar. É o Flamengo? Então é X vezes 2. Né? Vai sair um pouco mais caro que a gente vai negociar aí. Uma outra coisa assim, que gera
a expectativa, a ansiedade no torcedor, e faz todo sentido gerar, é que o torcedor quer ver um time com a cara do Tite agora. Sim. Ele assumiu, agora ele vai fazer uma pré-temporada. Quem que ele quer para talvez mudar a cara do Flamengo? Eu não esperava terminar a temporada com a Everton Cebolinha sendo titular jogando o que jogou. Isso é obra do Tite. Eu não esperava ver o Luiz Araújo melhorar o que melhorou. Isso é obra do Tite. Então gera a expectativa, é normal, mas está muito cedo ainda. Vai demorar um tempo mais para o Flamengo confirmar reforços por ser o mercado como é. E porque acho também que pintaram, né, alguns nomes, Natália, que geram expectativa, né? O torcedor vira o ano e aí tem uma lista com o Vinha, com o Léo Ortiz, com o Evander, com o Capixaba, com De La Cruz, e aí dessas aí um nome só é contratado, né? Então também o torcedor ele vai imaginar uma formação do Flamengo para depois, ajustar ali, por isso que o torcedor fica talvez cobrando um pouquinho mais. O torcedor cobra daquilo que ele sabe que pode dar. E o Flamengo tem dado ao longo das temporadas, desde aquele mágico 2019, elencos assim. Por mais que a gente veja a contratação de início de temporada 1, 2, a exceção daquela de 2020, que foram 7, é um Flamengo que tem um poder de mercado muito forte, que tem um atrativo para atleta muito forte. Só que tem uma questão que muitas vezes o Flamengo vai atrás de jogadores que estão atuando na Europa. E acontece que acaba a temporada no meio do ano. Então é mais fácil você conseguir negociar um jogador. Acho que dentro dessa ideia faz parte que tenha poucos jogadores chegando nesse momento, porque o Flamengo também mira jogadores que estão atuando lá. No caso do Matias Vinha, né? Você tem uma questão ali que você tem que conversar com 2 clubes para liberação, o que ele está emprestado e o que detém o direito dele. Então é uma situação complicada. Os nomes que o Flamengo tem no radar são ótimos. Alguns são nomes para composição, outros são nomes para chegar e ser realmente aquele reforço para qualificar muito o time. Flamengo, a gente sabe que sempre teve ali, talvez, o elenco com mais fartura nas opções e principalmente jogadores prontos. Então, para essa temporada, a expectativa do torcedor é que não tenha os fracassos que tiveram na temporada passada, e a expectativa faz parte do processo. Eu acho que está dentro também dessa filosofia, como a gente já disse. Final de temporada na Europa, chegam mais jogadores ao Flamengo no meio do ano. Ô Pedro, eu acho que se a gente for colocar aí em termos de necessidade, né? Claro que quanto mais reforços, melhor para a equipe, para uma temporada que exige muitas competições, calendário, convocações, porque o Flamengo sempre sofre com perdas, né? A Copa América vai tirar de Campeonato Brasileiro. Não só de Brasil, né? De jogadores brasileiros, mas de outras nacionalidades. Mas eu acho que a questão das laterais... eu acho que a lateral do Flamengo, direita, esquerda, enfim, talvez um pouquinho mais à direita, dá um pouco mais de preocupação em termos de material humano para o Flamengo. Não sei se eu aqui de longe estou interpretando errado. Olha, Mário, você está em sintonia com grande parte da torcida, mas com a diretoria não diria tanto assim, porque é uma preocupação maior na lateral esquerda, pela perda do Felipe Luiz, com a aposentadoria. Tem agora o Ayrton Lucas. Na lateral direita, às vezes assim, você conversa com algumas pessoas, não, vai contratar, precisa, acredita que se precisa. Aí em outros momentos já se recua, entende que não, que tem 3 nomes ali e que até pode ter uma saída, provavelmente o Mateuzinho, você tem Mateuzinho, Varela, Wesley. Então fica sempre nessa questão do Tite trabalhar com esses nomes que ele tem. O Flamengo busca peças ali para volante, enfim, que é um setor complicado. Você pode ter uma negociação do Thiago Maia, falava-se de Corinthians, tem a possibilidade também de Internacional. E vocês falando da questão da Copa América, todo mundo diz, o Flamengo pode ter um meio de campo muito bom, né? Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson. Esses 4, de repente, podem estar fora aí por 9 rodadas do Campeonato Brasileiro com a disputa da Copa América no meio do ano. E aí, como é que faz? Bota na conta do técnico depois? Então, tudo isso passa pela cabeça dos torcedores e, em parte, da diretoria também. Então, eles buscam reforços e há um incômodo quando você fala, está no parâmetro das outras temporadas, mas o Flamengo talvez nunca tenha tido uma temporada de tanto insucesso sob o comando do Rodolfo Landim, da gestão Rodolfo Landim, numa temporada anterior, então a necessidade é mais latente de contratações e também tem essas saídas aí, Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Rodrigo Caio mesmo, a gente pode dizer, então há mais carências no elenco do que em outros tempos. Porque é difícil também você ter
3, 4 times de jogadores craques titulares, porque isso é até depois para o Tite manejar, né, Marra? É difícil. Sim. Mas essa composição de elenco é necessária porque, como o Pedro trouxe, pode chegar na época da Copa América e o Flamengo perder 3, 4, 5 jogadores do meio para frente, por exemplo. Não dá para ter 5 Dela Cruz. Oi? E numa dessa pode perder o campeonato. Um campeonato, uma competição, mas não dá para ter 5 Dela Cruz, 5 Arrascaetas, porque é difícil de manejar dentro do elenco. Né? A gestão disso é... Difícil, assim, né? Porque 5 Dela Cruz são 4 Dela Cruz querendo a vaga do outro Dela Cruz. É isso. E assim, é duro para a gerência de elenco, tudo. 5 é muito, mas que precisa ter mais opções, vai precisar sim. Níveis diferentes também, né? E acaba que a gente até, destacando isso, fica até parecendo que a gente não está elogiando a contratação do Dela Cruz. Não, contratação zaça. Ótima contratação. Jogador feito, pronto, que entende o tamanho do clube, entende o tamanho das competições, é um vencedor e uma ótima contratação. Só que, sim, né, estou muito de acordo também com o que disse o Pedro. A temporada passada, como observação, ela te faz pensar. Precisava ter outras opções. Até porque o tempo vai passando e não só essas 9 rodadas de Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Várias vezes durante o ano, o Flamengo não pôde contar com a Arrascaeta, não pôde contar com um ou outro jogador que é o jogador que ganha jogos, que é o jogador de 3 pontos. Gabigol, que na reta final da temporada caiu e teve problema também. Então, assim, a gente está falando de um clube como o Flamengo. Não dá para ter 5 Dela Cruz, mas precisa ter uns 2 ou 3 chegando ali até para não permitir acomodação. Sim. O titular, não, tá tranquilo, né? Eu sou o titular, tal. Não, o titular tem que estar incomodado. Porque olha o tamanho da torcida do Flamengo, olha a representatividade do torcedor e olha o Flamengo, gente, é PIB. O valor que mexe com, que vem de orçamento do Flamengo, que o Flamengo trabalha com dinheiro, é PIB de alguns países. Então, a exigência, a cobrança tem que ser pesada mesmo. Mas, assim, pensando também no setor ofensivo, se recupera o Gabi já é um reforço também, né? Se você vai parar para pensar que você pode ter um Everton Cebolinha, que terminou bem a temporada, um Luiz Araújo, que alguns torcedores têm um pé atrás, mas que, enfim, cresceu com o Tite também, aí você tem o Pedro e, poxa, se o Gabi se recupera e muito também dá a entender, né, dessa reta final, uma questão física, de lesão, não estava bem, poxa, ele está se preparando, se reapresentando antes ali e tal, pode ser também um sinal muito positivo e não sei se ele vai ser convocado, por exemplo. E é um jogador para ficar para essas disputas, Nath. É um sinal de incômodo do atleta, isso é positivo demais para o Flamengo. Porque ele viu que na temporada passada as coisas não aconteceram muito em função da condição física do coletivo ali, de como o Flamengo estava completamente destroçado na metade da temporada, fisicamente entregue. Então o Gabi já dá um sinal de que está comprometido com a temporada, porque ele não quer repetir a temporada passada. Isso é ótimo. Para o Tite, melhor ainda. Se o Tite conseguir entender que ele pode montar 2 times ali, não necessariamente 11 e 11, mas colocar ali 8 para jogar duas competições, outros 2 para jogar 8 para jogar 2 competições, e aí você vai girando o time, ele tem esse time na mão. E um elenco muito qualificado. Porque se a gente for pôr no papel, tem algumas posições que são 2 jogadores de alto nível em posição. Então, acho que vai muito da administração do Tite. Se tem um cara que acho que talvez consiga lidar com essa questão do ego, né, do atleta que, eu tô aqui, eu quero ser titular. Não, calma aí, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, tem Libertadores, tem Campeonato Estadual, tem isso, tem aquilo. Dá para você ir manejando de uma forma que todos os atletas estejam sempre no alto nível de competição interna, de forma saudável, né? Disputando posição, disputando para ser titular, disputando para jogar as principais competições. Até porque a gente trouxe mais cedo, né, Pedro, a informação do Berton também de um interesse do Inter no Thiago Maia. Então tem ainda os jogadores no Flamengo, esse entra e sai do Flamengo ainda vai ser atualizado até o início do Campeonato Carioca, até o final do Campeonato Carioca, quem sabe, né, de chegadas, mas também de saídas. Exatamente, a porta está aberta, né? Tem esse interesse agora do Internacional no Thiago Maia, tem que chegar algo ali concreto para o Flamengo, para ver essa possibilidade de negociação, porque como tem essa questão para o Flamengo receber ofertas, e o Flamengo também faz ofertas, não adianta só você se acertar com o jogador e não conseguir se acertar com o clube, que é
o problema que o Flamengo está tendo nas suas negociações, né? Acho que foi o Marra que destacou muito bem, se é para o Flamengo é mais caro, fica mais caro. O Flamengo está com esse entendimento internamente. E aí há questionamentos também de aquelas pressões naturais em clubes, conselheiros, afins, etc. Poxa, por que a gente faz negócios com o Red Bull Bragantino, empresta jogadores para lá e chega na hora de fazer outros negócios com ele, para a gente é mais caro? Por que isso está acontecendo? Então há pressões políticas no ano político também em relação a isso. Então isso tem acontecido bastante. O Flamengo está com dificuldades sim nessa janela, principalmente até, muito se aponta, porque pagou à vista no De La Cruz. Então o pessoal cresce mais o olho mesmo, o Flamengo com esse poderio financeiro. Então está tentando ter gelo no sangue, mas como eu sempre venho falando, aqui no Rio de Janeiro, com esse calor, pode ser que derreta rapidinho esse gelo. Não, calma, tô falando, gente, paz, vai dar tudo certo para todas as equipes. Eu tô achando que tá legal. Eu tô tentando, Natália Ferro, me dê um apoio para ser uma mulher mais calma. Eu acho que até o Bruno Vicari voltar a estragar tudo, entendeu? Aí vai dar uma semana, entendi. Eu tô brigando com todo mundo. Pedro, obrigada, viu? Boa aí sequência de trabalho. Se o De La Cruz pintar, você volta, tá? Pode deixar, eu tô olhando pro lado aqui a todo tempo para ver se está acontecendo alguma movimentação, porque o Chapolin já passou por aqui, deu um tapinha, tá com a plaquinha dele, então tá começando a agitar. Disso? É o dia De La Cruz. Porque De La Cruz chega ao Rio de Janeiro. Gostou dessa? Muito boa. Foi boa? Gostei. Temos imagens do Galeão? Cadê? Tô procurando. Ah, olha aí, ó. Por que imagens do Galeão? Porque nossa equipe está lá e vai acompanhar a chegada de... Será que teremos... Pô, tô vendo militares ali. Será que teremos Aeroflá? Será? Bom, não sei. A previsão de chegada... Aeroflá é só quando sai ou pode ser quando chega? Não. Pode ser. Quando chega, né? Também. Pode. Para receber. Aeroporto, Claro, exato. o que a gente espera agora, né? Aeroporto geralmente é um local desgastante. A gente tem que ser muito sincero com o nosso fã de esportes aqui, né, Abel? Diga. A gente espera que não tenha muitos voos atrasados, né? Que os voos estejam saindo no horário. É importante também para a convivência. Não, porque a gente mostrou o aeroporto. Eu sei que o assunto aí é o De La Cruz chegando. Né? Mas com o aeroporto, às vezes, você se desgasta muito. Algumas pessoas começam a ficar impacientes com voos atrasados. E fica aquela história, ia sair às 10, vai sair agora meio-dia, vou sair meio-dia e meia. Às vezes há alguns problemas, tomara que ninguém esteja com voo atrasado. Rafael Prats também é serviço. Mas, brincadeiras à parte, nossa equipe estará a postos e dentro da programação ESPN você vai acompanhar tudo da chegada de De La Cruz, como o torcedor do Flamengo vai receber esse jogador, que pode ser a cereja do bolo, de repente. O Flamengo não fez um número grande de contratações nessa temporada, mas essa dá para dizer que é a bombástica, que chama a atenção, porque era uma estrela do River Plate, titular da seleção uruguaia, e chega para mexer com a torcida, o Prats. Chega para mexer com a torcida, Abel. E aí aquela história que o Tite ganha mais uma opção muito boa no meio-campo, né? E daquela história que a gente brinca muito antes dos jogos começarem, obviamente. Possível time ideal, com o De La Cruz chegando. O De La Cruz a gente imagina que será um titular do Flamengo. Agora, em qual setor do campo ele vai jogar, como que o Tite vai adaptar. É uma situação que o Tite certamente já pensou algumas vezes, deve estar amadurecendo a ideia já há algum tempo, mas ele dá muita opção. Chega em um momento muito bom da carreira, Abel. O último ano dele foi muito bom no River Plate, jogando muito bem na seleção uruguaia. Como talvez ele não tenha jogado em relação à regularidade em algum tempo na carreira. Sempre foi um jogador de muito talento, né? Que já jogou pelo lado direito, já foi camisa 10, jogou um pouco mais recuado, mas o Flamengo contrata o De La Cruz em um momento que me parece de muita maturidade dele. Você viu essa cobrança de falta aí? Você tá vendo? Apresenta, vi. Lembrou o Zico ali, amigo. Vai devagar, Abel. Aí o De La Cruz é uma contratação que gera muito impacto e muita expectativa. E com um técnico inteligente como o Tite, tendência que ele realmente jogue e jogue bem no Flamengo. Você não tem ideia de como ele será utilizado, em que faixa do campo? Mas Eugênio Capitão Leal... América? O Capitão América já tá saindo fumaça aqui da cabeça dele e ele já pensou. O homem tá enfesado aí. Ele já pensou. Tá enfesado? Ele tá pensando. Vai entrar o De La Cruz, vai sair quem? Pode falar para mim aí, Eugênio. Diga lá, Eugênio. A gente já conversou bastante sobre isso, né? Sobre as possibilidades que o Tite terá para montar o time do Flamengo. De La Cruz é um jogador versátil que ocupa diferentes espaços no campo dentro de um mesmo jogo. Agora, o Tite tem trabalhado dentro de um formato, dentro de uma ideia de formação tática, que os espaços de meio campo estão bem preenchidos, né? Por Pulgar, Gerson e Arrascaeta.
difícil tirar um desses jogadores do time. Então, imagino que, de início, a não ser que ele mude a configuração tática do Flamengo, o De La Cruz jogue um pouco mais aberto pela direita. Uma função, ou até pela esquerda, eventualmente, mas uma função que ele não faz há muito tempo. Ele se transformou com o tempo. Quando começou a carreira, era bem... No River e na seleção, ele joga da mesma forma? Na mesma faixa de campo ou muda um pouquinho? Ele muda muito. O River vai variando o seu desenho tático, e isso é uma coisa que ele ganhou no convívio com o Gallardo, né, de se transformar mais num meio-campista do que num externo, né, num jogador de lado de campo. Então, ele dentro do River, ora ele é a função do Arrascaeta, ora ele é a função do Gerson. Eventualmente, até já fez primeiro homem de meio-campo no River Plate, em alguns momentos durante o jogo. Substituições e tal, traz ele um pouquinho mais para trás. Não é o lugar onde ele se sente mais à vontade, nem onde ele rende mais. Mas é um jogador que faz as 3 funções do meio-campo muito bem. Até de volante, você falou? Eventualmente até já jogou de volante. Poderá ser chamado de o Coringa. Ele, assim como o Gerson, né? O Coringa. O Gerson também pode Coringa. Sair dessa função dele e ele, Gerson, ir para o lado direito. São várias possibilidades. O fato é que o Flamengo ganha um jogador de altíssima qualidade, que pode, inclusive, até vir a jogar, como na seleção uruguaia, na vaga do Arrascaeta. O Arrascaeta na seleção é reserva. Hoje, sob o comando do Bielsa, tem sido reserva do De La Cruz. Você não consegue imaginar aí uma formação do meio para frente? Pulgar, Gerson, Arrascaeta, De La Cruz, Pedro, Cebolinha e Pedro. Cebolinha. Pode ser? Sim, pode ser. Com várias outras opções. A mais indicada seria essa hoje. Tem Luiz Araújo, tem Bruno Henrique, Gabigol. Tem gente para Dedéu. Que você falou que Dedéu é da antiga, mas não é não. Inclusive o Marcelo falou outro dia. Marcelo, campeão da Libertadores. Fluminense jogou para Dedéu. E o Flamengo pode jogar para Dedéu em 24. Você que está desatualizado. É Dedéu, hein? Para Dedéu. É muito. É muito. Pra caramba. Ou pra cá, não posso falar. É melhor evitar essa. Né? Fale sobre De La Cruz, amigo André Donk. O Alan continua. Desculpa, continua. É outra opção ali no meio. Um jogador que ainda ele não vingou ainda. É indicado pelo São Paulo e não conseguiu ainda. Teve uma contusão agora bem mais séria, né? Agora não. Recentemente. É um jogador que pode ainda jogar o que se espera que ele não jogou ainda no Flamengo. Jogou no Atlético muito bem, no Flamengo não foi ainda. Desculpe, André. Não tem esses repentes. Eu falei, fala, André, me lembrei do Alan. O segundo time do Flamengo? Thiago Maia, Alan. O Thiago Maia talvez saia, né? A gente tem uma possibilidade. Por enquanto ainda não. Por enquanto segue. No meio-campo, Thiago Maia, Alan Vitor Hugo. Vitor Hugo no meio-campo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique. Do meio Só isso. Você tem 2 times... Dá pra ganhar o Brasileirão. Nossa. Tanto que eu acho que agora os reforços principais do Flamengo é do meio campo atrás, né? A linha defensiva e tudo mais. Mas do De La Cruz, para mim, ele concorre ao prêmio de talvez melhor contratação até agora do futebol brasileiro, porque é jogador espetacular de seleção uruguaia, como o Eugênio colocou, titular. E o que eu gosto muito é da versatilidade dele, assim, ele pode entregar qualquer posição, até aberto pelo lado esquerdo já jogou eventualmente, aberto pelo lado direito, como criador, como um segundo volante. Eu acho que permite essa troca com o Gerson durante a mesma partida. Então, às vezes, o De La Cruz faz a cobertura, libera o Gerson para ser o cara mais avançado pela direita. Eu imagino que ele vá atuar mais pela direita num primeiro momento, mas podendo fazer essas funções. De repente, uma situação que precisa tirar o Arrascaeta, ele joga por dentro. Então, acho que ele oferece muita versatilidade para o Tite pensar o elenco, não só no time titular, mas trocas durante a própria partida, sem falar da qualidade técnica e da qualidade de recomposição sem bola. Acho que isso tem que ser muito destacado também, que é um cara que sem bola contribui demais. Em alguns momentos, sobretudo no começo da temporada passada do Flamengo, acho que ficou faltando em vários jogos, no começo da Libertadores, e acho que é um cara que entrega muito isso. E tem um aspecto também fundamental desse início de temporada do Flamengo, é que dessa vez não tem como ser turbulento como foi ano passado. Você não tem Mundial de Clubes, você não tem decisão logo de cara. Então, acho que além do período que o Tite teve nessa reta final de temporada para começar a colocar as ideias dele em prática, a pré-temporada vai ser muito mais tranquila, menos tumultuada, sem decisões. Então, acho que o Flamengo tem tudo para conseguir construir uma base muito mais sólida para a sequência da temporada. Para você, rapidamente, para você, André, antes da gente falar do São Paulo, na busca por um novo técnico,
Quando você disse que o De La Cruz tem tudo para ser a grande contratação do Brasil na temporada, chegaram 2 mensagens. Opa! Fátima da Savassi Epa! e Batatinha da Massa. 2 grandes torcedores do Galo perguntaram o 2 seguinte. grandes cruzeirenses. Estão por aí. Verdade. Batatinha da Massa e Fátima da 2 Savassi. grandes cruzeirenses. A mensagem eu os foi conheço. quase automática. Perguntaram, Gustavo Scarpa joga vôlei? Os 2 mandaram a mesma mensagem aqui. É um outro concorrente. Eu, particularmente, assim, pensando no que o Tite pode fazer, eu me empolgo mais com o De La Cruz no Flamengo num primeiro momento. Mas o Gustavo Scarpa até é mais titular do Atlético Mineiro, a princípio, do que o De La Cruz no Flamengo. Acho que é um cara que também sai daqui como bola de ouro. Mas o De La Cruz, na mão do Tite, me deixa bastante... Se o Tite começar a temporada com o De La Cruz no banco, a torcida cai em cima dele. Tem que jogar. Não, mas vai jogar. Tem que jogar. Não vem com jeito, não é que... Vai ter Aeroflá. O De La Cruz é titular da seleção uruguaia. Aí você vai falar, o elenco do Flamengo, De La Cruz... É o que eu ia falar. Torcedor quer ver o De La Cruz em campo, André. Que negócio é esse? Fala, Prats, vai. Assim, eu entendo a expectativa. Ele me parece que com o passar do tempo vai ser titular, não sei logo de cara ou não. Agora, vai jogar, vai entrar. Eu acho que não pode se criar na primeira fase do estadual uma situação assim que não tem que colocar. E o Tite vai observar. O Campeonato Carioca é diferente. O Tite vai saber levar a situação. Temos uma tela, então, para falar do São Paulo Futebol Clube, do tricolor de tanto